ser crente nem evangélico, chamou para você ser testemunho. E como testemunho tem que fazer sair a sua luz, e ela tem que resplandecer. Pode sentar. E nessa manhã eu vim aqui convidado para trazer uma mensagem logo quando recebi esse convite. Mas como Deus trabalha com as nossas vidas para que nós não venhamos nos sentir desprezado, humilhado ou entristecido, o próprio Espírito de Deus te conduz. E assim eu vim na sexta-feira, nesse mesmo horário, mas só que já tinha outra pessoa. Mas o Espírito Santo já havia falado comigo. Aleluia. Então a gente sempre anda na presença de Deus, porque quem te conduz é o Espírito de Deus, amém? Amém. Não disse ele que estaria com você todos os dias? Por que eu devo temer? Não, eu tenho que sempre acreditar naquele que nós podemos tudo, porque Ele nos fortalece, amém? E Ele te chama para ser corajoso, valente de Deus. Aquela música de Ludmila Feder fala muito poderosamente, né? Que até o inimigo, quando vem contra você, ele vem com um ataque tão poderoso e não espera você, na presença de Deus, ter caminho tão maravilhosos, não. O seu caminho diante de Deus é apertado e estreita é a porta que leva à salvação, porque se você esperar em Deus alguma coisa fácil, você não está seguindo a Deus. Eu quero que vocês abram a Bíblia no Salmos 14, e Deus vai querer falar sobre a corrupção do gênero humano, o porquê que Deus aprove enviar o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós e dar o seu sangue, um sangue que pela liturgia e pela instituição do sacerdócio era feito através de animais, mas sabendo que o sangue de animal não purifica pecado, enviou o seu Filho Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. E hoje nós vamos falar de nós, da nossa corrupção, do nosso pecado que está dentro do seu coração. E Deus quer tratar com essas coisas que a gente esconde dentro de nós e que Deus sabe, porque Deus sonda o coração e nos conhece. Façamos como fez Davi: sonda-me, Senhor, e me conhece. Vê se há algum caminho errado e guia-me na vereda da tua justiça. Aleluia. Nós sabemos que todos são pecadores, mas que buscamos a redenção naquele que pode te purificar e pode te salvar, amém? Amém. E esse homem se chama Jesus. Aleluia, glória a Deus. Verdade, sim. Eu ando nessa casa e testemunho, seja para pequeno, seja para grande, seja para senador, presidente da república, eu não me calo. Aleluia. Eu toco a trombeta. Às vezes me dá vontade de entrar dentro do plenário. Eu não tenho medo de perder o emprego. A minha vontade é de falar dessa promiscuidade, dessa imundícia que está acontecendo, a corrupção. E ela começou aonde, meus irmãos? Jardim do Éden, a queda do homem. Depois o homem desobedeceu a Deus, logo em seguida veio a vergonha, depois veio a inveja, e depois veio aquela avalanche de imundícia, o qual nos matou. E hoje nós precisávamos da luz do Evangelho que resplandece, amém? Você tem meditado nas Escrituras? Porque Jesus disse: meditar nas Escrituras, pois julgaste nela a vida eterna. O Salmo diz o seguinte, 14, todos acharam? Amém. Os tolos pensam assim: para mim Deus não tem importância, todos são corruptos, e as coisas que eles fazem são nojentas. Não há uma só pessoa que faça o bem. Lá do céu o Senhor Deus olha para a humanidade, a fim de ver se existe alguém que tenha juízo. Se existe uma só pessoa que o adore, mas todos se desviaram do caminho certo e são igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça o bem, não há nem mesmo uma só pessoa. O Senhor pergunta: será que toda essa gente má não entende nada? Eles vivem explorando o meu povo e não oram a mim, mas eles vão tremer de medo, porque Deus está do lado daqueles que lhe obedecem. Os mal fazem com que fracassem a esperança dos necessitados, mas estes são protegidos pelo Senhor. Queira Deus que de Jerusalém venha a vitória para Israel. Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó, quando o Senhor fizer com que eles prosperem de novo. Amém? Amém. Eu glorifico
glorifica a Deus porque eu sou nojento. Eu vou falar de mim. Eu sou nojento, eu sou um pecador, eu sou um imundo, eu sou um transgressor, eu não sou fiel, eu não sou verdadeiro. Mas se eu for alguma coisa, eu serei aqui. E digo como Paulo disse, já não vou ser eu que vou viver na minha hipocrisia, porque eu não tenho nada. Sabe que todos os homens morreram, todos os homens pecaram e destituídos estão da graça de Deus. O que pode um homem fazer por si mesmo? Que juízo traria um homem para si mesmo? Que sinceridade, que verdade tem um homem? Que verdade tem um homem? Não há nenhum que faça justiça, nenhum só. Às vezes a gente é hipócrita. Às vezes nós aguardamos a imundícia no nosso coração. Às vezes carregamos o nome de cristão. E às vezes humilhamos, desprezamos, ignoramos, fazemos acepção de pessoas. Passamos pelo irmão, o irmão está aqui, ele vira para o outro lado. O que é isso? E Deus fala que não façais as obras em acepção de pessoas. Cadê a igreja do Senhor? Mas a igreja vai ser perseguida. E é nesse dia que nós vamos nos unir verdadeiramente. Porque aí tem aquele ditado que diz: cada um para si, Deus por todos. A igreja do Senhor está desse jeito. E você pensa que Deus está falando da corrupção do homem lá de fora? Ou Ele está falando da corrupção dos servos do Senhor que andam na presença dEle? Porque nós, irmãos, fomos chamados para ser testemunha. Como está nosso testemunho diante de Deus? Ser mesmo minha testemunha não chamou para você ser cristão. Ele não chamou para você ser evangélico. Poxa, tem hora que eu fico impugnado com esse negócio. Os evangélicos, todo mundo é evangélico porque eu creio que todo mundo ouve e que todo mundo medita. Às vezes eu pergunto para aquelas pessoas que dizem ser uma coisa que eles, e passa ali na frente da catedral. Eu confesso para vocês, eu fico maravilhado com aqueles 4 homens. Vocês sabem quem são aqueles 4 homens? Ninguém sabe que fica na frente da catedral? Pedro, João, Marcos e Lucas, os evangelistas. Nós não somos evangélicos. Eu vou arrancar da tua boca que você vai dizer que eu sou evangélico. Eu duvido. É? Então tá bom. Fiz, rodeei. Agora fala, você é ou não é evangélico? Fala. Eu sou. Falou. Amados, por que devemos ser tão hipócritas? Diz a palavra de Deus que há caminhos para o homem que parece ser bom, mas o fim dele é a morte. Por que eu vou me vestir de santidade quando Deus fala, sede santo? Não queira, sede. E eu aconselho, você quer ver profundidade mesmo de santificação? Leia o livro de Levítico. Levítico fala sobre a santificação. E existem coisas lá tremendas, poderosas, difíceis. Mas para Deus nada é difícil, amém, irmão? Amém. Sabe por quê? Que não é porque você tem o Espírito de Deus. Amém. E quem tem o Espírito de Deus discerne todas as coisas do Senhor, e de ninguém é discernido, aleluia. Você conversa com o presidente. Olha, irmão, uma vez eu conversei com um professor de faculdade teológica. Irmão Orlando, Pedrinhos amados, como são infantis. Mas você sabe qual é a faculdade? Leitura. Medita. Quem já leu a Bíblia aqui uma vez? Toda? 2 vezes. Levanta a mão. 2 vezes toda? 3 vezes, toda ela. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 30. Em nome de Jesus, não é para se vangloriar não, porque eu não sei de nada. Eu li 30 vezes capa a capa. Capa a capa. Para chegar e desbravar até quem senta aqui. Quem é que senta aqui, meus irmãos? Quem é que senta aqui? Não é o presidente da comissão? Pois um presidente da comissão de direitos humanos vem querer falar que você não pode bater no seu filho. É mentira. Porque se você não educar o seu filho e não fizer ele chorar hoje, amanhã ele pode fazer você chorar. Não, porque não sei o que eu falei e mostrou estatuto.
Deus me usou de tal maneira que eu peguei, falando de corrupção, é quando o homem procura trazer um desígnio que não é de Deus, mas é do homem. E eu peguei e botei a Bíblia. Eu creio que Denise trabalhava naquela época lá com a gente. Ele pegou, mostrou o estatuto. Eu fui lá, peguei a Bíblia e botei na minha. O Senhor vai com o seu estatuto, eu vou com a palavra de Deus. Acaso tu és Deus? Para dizer que Deus não pode fazer, pois que se Ele ordenou, quem somos nós para fazer o contrário? Amados, corrupção é quando a gente nega aquele propósito e aquela vontade de Deus que Ele colocou na sua vida. Porque se você não faz aquilo que Deus quer, você se corrompe para aquilo que Deus te chamou para fazer. Então, se eu tenho que ser uma pessoa justa e fiel, eu tenho que suportar tudo em amor. Amém, irmãos? E a gente sabe que nós vivemos hoje em dias com calúnias, com difamações, com falsos testemunhos, com pessoas que levantam coisas contra você e te denigrem ao ponto de você chegar e falar: meu Deus, tenha misericórdia. Aonde é que está a sua santidade diante do Senhor? Quando ela é posta à prova. Mas sabe-se que naquele dia você vai ser acusado de coisas que você não cometeu. Não foi assim com Jesus? Não levantaram várias acusações contra Jesus? E no entanto Jesus, de todas, ele com silêncio. Mas nós somos tão hipócritas que a gente quer defender a nossa integridade. E aí fica batendo boca. Mas no caso diz que é melhor se calar para ouvir a Deus, como diz a música de Aline Barros. E também tem a música da Eixla, né, que fala do verdadeiro adorador, né? Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. E não vai calar, e nem vai calar vocês, amém? Amém. Porque se vocês são, ninguém vai te calar. É verdade. E eu sei que por pregar o Evangelho, e eu glorifico ao meu Deus, porque eu não tenho glória nenhuma, e você também não tem glória nenhuma, mas você vai buscar em quem? A glória em Jesus, porque Ele pode te justificar. Ele naquele dia que vai ser teu advogado, para advocar-se a sua causa. Meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Você é acusador? Eis uma corrupção. Meus irmãos, nunca levante uma questão contra o teu irmão, se você não estiver sabendo da verdade. E se souber, vá até ele, fala com ele. Não fica aceitando conversa fofoca. Fofoqueiros infernais, criador de quizumba. Será possível que nunca leu lá no capítulo 6 de Provérbios? Aqueles que causam contenda entre irmãos, Deus, 6 coisas Deus detesta, a 7ª ele abomina, que é esse que sai criando tumulto. Se você é assim, passa a te arrepender. Hoje, arrependa, porque isso é um mal infernal. O fogo já queima. Corrupção, homens que deixam o seu princípio morais para fazer coisas. Acepção, alivia a barra de um e perverte o outro. Quando o justo, ele tem a sua justiça e você é condenado por uma coisa que você não fez, e você bota na balança ao contrário, e Deus fala: juízes da terra, eu me voltarei contra vocês, porque vocês pesaram indiferente, inocentando pecadores e condenando o justo. Outra corrupção. Eu não vou estender não, pastor Credilson. Vou terminar querendo ler, que eu estava conversando hoje com o irmão e meu encarregado superior, o Emerson, e ele falou lá, que eu falei assim: está muito bom ter falado sobre essa palavra. Quero que os irmãos abram a sua Bíblia, para terminar mesmo, não vou mais estender não, porque o Espírito Santo de Deus falou para eu acabar aqui mesmo. Aleluia. E nós vamos ler Romanos capítulo 1, a culpa da humanidade. E você vai prestar, que eu não vou mais pregar, eu só vou ler. E você vai prestar atenção o que diz essa palavra. Quando o irmão Emerson me falou sobre essa mensagem, eu falei: nossa, aquela ali é tremenda. É ela mesmo que eu vou mencionar.
Eu não preciso pregar sobre ela, porque ela em si mesma é a pregação, amém? Amém? E eu digo, aquele que tiver ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja, amém? Todos acharam? Romanos 1, versículo do 18, que eu vou ler rápido, pastor Pedro, para finalizar, amém? Então acompanha em suas Bíblias. Do céu, Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que por meio das suas más ações não deixam que outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, amém? Está bem claro para nós, pois foi o próprio Deus que lhe mostrou isso. Deus os tem mostrado, Deus dos tempos da criação. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, tem sido vista claramente, aleluia. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito, e portanto, eles não têm desculpa nenhuma, aleluia, não tem desculpa, glória a Deus. Fui tirar a visão, acabei perdendo. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que Ele merece, não lhe são agradecidos. Pelo contrário, seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. E sabemos que Jesus é luz, né? Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mas vocês são luz, filho da luz, e os filhos da luz devem andar como ele andou, amém? Com transparência, não tem medo, glória a Deus, eu não tenho medo. Eu ando aí na casa, todos sabem quem eu sou, todos sabem quem eu sou, os olhos de todos estão sobre mim, e eu não tenho medo para abrir minha boca. Já preguei evangelho, já falei, já mandaram eu calar a boca, já até me ameaçaram de mandar embora. Aquele que mandou, eu obedeço aquele que mandou, amém? E assim tem que ser vocês. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem a Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, com animais de quatro patas, ou animais que se arrastam pelo chão. Isso aqui eles estavam falando, Paulo estava em Roma, e estava falando pelos religiosos que tinha essa qualidade. Poxa, aqui é bem claro, né? Em vez de adorarem a Deus, né? Eles adoram seres humanos. Adorar seres humanos. Misericórdia. Por isso Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorar e servir o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém? Glória a Deus. Você vê como é que Deus é tão vivo nas nossas vidas, que a gente vê toda essa corrupção e nós vamos calar? Você vai calar? Você vai calar, irmão? Não, porque se vocês calarem, a pedra clamarão. Você é um servo, você é um vaso, e vaso é para ser usado. Vaso emborcado não serve para nada. Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou às paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocam as relações naturais pelas que são contra a natureza, e também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixões uns pelos outros. O homem tem relações vergonhosas uns com os outros, e por isso recebem em si mesmo o castigo que merecem por causa do seu zelo. Aí nós vemos o Congresso Nacional institucionalizando o institucional, procurando colocar isso como uma base legal de vida. Vieram perguntar: Deus não é amor e Deus não ama aqueles que amam? Ama sim. Então por que Ele não pode deixar que nós amamos? Rapaz, dá licença. Você pode se amar, tudo bem, mas que você sabe que a ira de Deus está sobre você, Ele está. Então, com amor
amor de Deus pelaquela vida, falei com toda a destreza, dizendo: olha, Deus vai impor sua mão sobre você. Você pode fazer o que quiser, não tem preconceito. Não tem preconceito, rapaz. Mas no tocante à verdade que você tem, você não pode ocultar a palavra da verdade, amém? Você tem que ser verdadeiro com ele. E é a palavra que diz, né? Amém? Amém. Então ele diz: e como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos pensamentos de modo que eles fazem o que não devem. Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras, malícias, que é terrível, caluniam e falam mal um dos outros. Isso é corrupção, hein? Falam um do outro, tem ódio de Deus e são atrevidos. Porque quem pratica isso tem ódio de Deus. Vai dizer que tem Deus? Pratica essas coisas e diz: eu tenho Deus. São mentiroso, infernal, hipócrita. Eu falo que quem anda assim é hipócrita, enganador. Não cumprem a palavra, não tem amor por ninguém e não tem pena dos outros. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte, mas mesmo assim continuam a fazê-las, e pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Aleluia. Meu Deus, está entregue a tua palavra em nome de Jesus.